Então Jesus, ele nos explica que essa nossa bondade e generosidade tem que ser sincera, tem que ser espontânea. Ele disse: dar, emprestar a amigos, que galardão tem isso? Emprestar a pessoas que você sabe que vai te retribuir com juros, que galardão tem isso? Então ele orienta a dar liberalmente, com o intuito de simplesmente ajudar, e ele vai dizer que com essa mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos em darmos, né, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, geralmente vos darão. Então o que eu aprendo com isso? No versículo 35 que nós vemos, Jesus diz: amai, porém, os vossos inimigos, fazer o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, e será grande o vosso galardão. Então no versículo 35 de Lucas 6, Jesus está dizendo que quando nós emprestamos sem interesse, é o próprio Deus quem nos retribui. Quem está entendendo? Nós estamos vivendo um tempo, chegando um tempo, que nós temos que ser bem didáticos para que as pessoas entendam verdadeiramente o que a palavra de Deus diz. Fazer o bem e emprestar, sem esperar nenhuma paga. Então nós devemos fazer isso até para os nossos inimigos, sem esperar nada em troca. E será grande o nosso galardão. Então, no versículo 35, se emprestamos sem interesse, é o próprio Deus quem nos retribuirá. Quando nós emprestamos, como diz uma frase do mundo, emprestar sem olhar, como é que é? Emprestar sem olhar quem? Sei lá, não sei. Mais ou menos isso. Fazer o bem sem olhar quem. Então, é o próprio Deus quem nos retribuirá, porque ele disse: será grande o vosso galardão no céu. Quem dá galardão no céu? É o teu próximo? Não, quem dá galardão no céu é o Senhor, é Deus. Mas o versículo 38, olha aqui. Mas o versículo 38 diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Interessante. Então, se no versículo 35 está dizendo, quando você faz o bem, quando você presta até o inimigo, diz que o teu galardão é o Senhor quem vai dar no céu. É o galardão, você é galardão no céu. É o próprio Deus que retribuirá. E o versículo 38 diz que dá-se quando nós doamos, quando nós damos, quando nós liberalmente somos fiéis ao mandamento, posso até dizer assim, do Senhor, em ser liberais para com ajuda mútua. Está dizendo que quando nós fazemos isso também para alguém, dá-se-vos-á, ele diz que nós receberemos boa medida, versículo 38, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos. Então, se eu agora continuo sendo liberal, independente se é amigo, se é inimigo, seja lá o que for, mas se eu sou liberal, se houver essa liberalidade, essa generosidade, agora está dizendo que nós emprestamos sem interesse, nós nos damos sem interesse, nós ajudamos sem interesse, e diz que nós receberemos essa medida transbordante, recalcada, sacudida, e que generosamente vos. Peraí, então se vos darão, então quem vai dar? Nós vimos que galardão nós receberemos no céu, e quem nos dará é o. Então está dizendo agora, se nós fizermos o bem, emprestarmos e darmos sem interesse nenhum, uma medida, está dizendo que dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, vos darão. Então quem é esse? Quem é o sujeito aqui dessa frase? Quem nos dará? Quem nos dará? Eu falo mais alto. As pessoas. Quem está entendendo agora? Ou diretamente, ou através de outras pessoas. Então, emprestando sem interesse, ou doando sem interesse, ajudando sem interesse, fazendo bem sem interesse, então Deus sempre
Porque ou retribuirá com galardão no céu, ou essa medida recalcada que alguém vai nos oferecer, é porque o próprio Deus está tocando nessas pessoas para te abençoar. Então é sempre Deus retribuindo tudo aquilo que nós fazemos com amor e liberalidade e generosidade para com o teu reino aqui nessa terra. Aleluia. Sempre será o Senhor. Abre sua Bíblia ou então olhe para o nosso telão em Atos capítulo 20. Seguindo o exemplo de Jesus, diz que é melhor dar do que receber. E ele vai dizer, vamos voltar de Cristo. Essa liberalidade, essa generosidade, essa compaixão para com o necessitado, compaixão, desejo triviado pela obra de Deus. Então se levantarão pessoas que vão tentar te contaminar para te tirar desse foco. E ele vai finalizar dizendo, tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os necessitados e recordar a palavra do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Agora por quê? Ele diz, ele vai fazer uma autodefesa aqui, não sei falar o melhor que receber. Ele diz que ele não era explorador do rebanho. E diz que após a sua saída, muitos se levantariam com mentiras para fazer cessar a união e a liberalidade dos irmãos. Quer ver ele defendendo? Versículo 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos de quem? Que está rolando hoje aí não, tá? Comitiva é grande como nós queremos. Mas ele está dizendo, a minha comitiva, quando ia comigo para esses lugares, as minhas mãos eram cheias de carro, sabe por quê? Porque eu trabalhava, eu tinha meus afazeres. Paulo era construtor de tendas, construtor de tendas. Alguns estudiosos vão dizer que isso aí não é costureiro, não. Alguns estudiosos vão dizer que isso se equipara a um engenheiro, um arquiteto, ao arquiteto hoje. Então ele trabalhava. Então eu me sustentava e sustentava as pessoas que estavam comigo. Então isso que eu vou falar para vocês logo no próximo versículo, tá? Não estou dizendo isso para eu viver o meu prazer com o dinheiro de vocês. Eu estou dizendo isso para trazer a memória de vocês que eu nunca dependi financeiramente de vocês. O que eu estou dizendo para vocês é que vocês continuem generosos para com a obra do Senhor, porque ele vai dizer no versículo 30 que nós já repetimos, melhor coisa, seguindo o exemplo de Jesus que diz, melhor coisa é dar do que receber. Mas muitas pessoas vão contaminar vocês para dizerem que eu estou explorando o rebanho. Quem está entendendo? Glória a Deus. Porque eles vão tentar minar a fé de vocês. Siga o princípio de Jesus. Continue amando a obra, o reino, ao próximo amigo, ao inimigo. Continue ajudando, continue emprestando, continue fazendo generosidade, bondade, obra social. Continue, não endureça o coração. E siga o princípio de Jesus, que é melhor dar do que receber. Por que ele precisa fazer essa exortação? Porque mesmo quando sabemos, porque nós sabemos que Deus sempre requer de nós a nossa liberalidade, podemos ser influenciados pelo inimigo para endurecermos os nossos corações. Porque eu posso ser uma pessoa liberal, eu ajudo, eu tenho pessoa que eu indico ajuda, tem necessidade, eu fiquei sabendo que fulano está precisando disso, eu vou lá, ajudo fulano, levo sexta-feira, eu posso fazer isso, fazer aquilo, mas o inimigo pode se infiltrar no nosso meio, na igreja, entrar na nossa casa. Então nós estamos abrindo a porta para o inimigo entrar, nós estamos entrando na casa do inimigo, estamos sendo contaminados, não estamos minando, não estamos santificando nossos olhos, não estamos santificando nossos ouvidos, não estamos santificando a nossa mente, o nosso coração. Então as pessoas começam a tentar se nos dissuadir, tirar aquilo que nos foi colocado de ensinamento pela palavra. Isso pode entrar nos nossos corações. Então aquela pessoa tão generosa, tão liberal, tão prestativa, tão de Deus, se torna um diabo. Como é que é? Ele desviando você ao espírito, é isso? Você já viu o diabo? Então são quem? Pessoas. Esse diabo vai dizer assim, vigiai, porque Satanás, o nosso adversário,
Anda ao nosso Derredor. E por que está ao nosso derredor? Porque ao nosso redor está os anjos do Senhor. E os anjos estão acampando perto daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam a Deus. Eu glorifico que acampa sobre cada um dos nossos irmãos que está aqui. Amém. Porque ama e busca a Deus. Se eu não busco, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, pecadores. Então, para que Deus se achegue a vós, nós temos que dar o primeiro passo. Não adianta estar afastado no congresso, não adianta. Não tem anjo do Senhor, não. Então, anjo do Senhor anda ao nosso redor, ao redor dos que amam, que buscam. Mas só que essa potestade do principado, ele não ordem que os demônios devem ficar ao nosso redor, bramando como leão, esperando o que para poder entrar? Esperando uma brecha, isso tudo está na Bíblia. Uma brecha para entrar e tragar. Então, a nossa luta é contra os principados de potestade, que usa pessoas que não prestam. Por isso que Paulo está dizendo, não endurece o coração. O que isso tem a ver com literalidade para com o próximo? O que isso tem a ver com generosidade? O que isso tem a ver com ajudar alguém? Pode ajudar, irmão. Então, eu dou ordens para. Mas só que ele falou para Elias antes, várias. Porque eu já. Vamos voltar, que eu preciso que vocês saiam daqui entendendo isso. Vamos lá. Versículo 3. Retira-te daqui, vai ao lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei. Está no futuro? O verbo aqui é o futuro? O verbo é no presente. Então, se o verbo está no presente e algo que Elias ele vai realizar lá na frente, então significa que nesse presente Deus já ordenou. Ele não vai ordenar. Ele não vai ordenar. Ele já ordenou. Antes de. Hoje é cinema, teatro. Vamos, teatro. Já está funcionando esse negócio aqui de novo. Vamos lá, querido. Tá legal, eu treinei pra caramba o espírito para pregar para vocês aqui agora. Deu para entender? Então, eu vou voltar. Ele disse no presente que já ordenou algo que vai acontecer lá na frente. Então ele já deu a ordem. Ele está conversando com Elias, mas ele já deu a ordem aos. Porque eu já ordenei. Está rindo disso lá? É só ser eu vou te irritar missionários. Então ele já deu a ordem, sim ou não? Sim. Que vai acontecer lá na frente, certo? Então você vai a determinado lugar, você vai entrar na casa de uma viúva, porque eu já dei uma ordem para ela. Eu já dei uma ordem. Versículo 9. Dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma viúva que te dê. Então ele já ordenou. Ele ordenou os corvos, quando chegou lá, os corvos já começaram ali servir. Então a mesma coisa agora está falando com o ser humano. Ele falou com pássaros, com animais. Os animais prontamente atendeu. Agora ele está falando com uma viúva, com o ser humano. Bom, ele já falou, vai lá, porque eu já dei ordem. Eu já dei ordem a uma viúva que te dê comida. Imagina ali, falar com pássaro, porra, quer comida aí? Quer comida? Mas chegou lá e mexeu na minha boca, não entendi nada, só a tela, igual filhote de passarinho. E eles me dando comida. Você falou para animais, quando a menina estava lá esperando o banquete, dia e noite, agora falou para o ser humano, ainda mais uma viúva, contrita, quebrantada de coração. Já fui, Senhor. Quem está entendendo até aqui? Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele chamou e disse: traze-me perto de uma vasilha
de água para eu beber. Olha, você não olha para mim, só olha para mim se eu não estou olhando para mim agora. Olha que legal. O cara chegou assim de moral. Olha para porco, um animal. Esse pronto a vida da aula esperando para receber. Chega para beber ouro, vai atrás de água. Já traz água aí. Vamos lá, pega a água e traz. Continuando, versículo 11. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Olha aqui para frente. Traz água. Eu mandou o povo, já alimentou, está até engordei, tá? Tem que vou pegar até leve na tua casa. Mas, eu falei com o povo já me alimentou, eu não acreditei tanto, mas quando deu um ano, eu tenho que obedecer. E os povos obedeceram, foram lá na minha boquinha, me deram de noite, eu dormi, tranquilão, cansado, matei 850 profetas, eu fiquei cansado, comi, tal, depi, acabou a água secou, ele falou: levanta, vai para a terra lá da viúva, que eu já ordenei ela para te sustentar também. Cheguei lá, eu vi a viúva, essa viúva, só pode ser essa viúva, traz água, eu quero beber água. Aí quando ela foi pegar água, o jeito de mim era a Jesus, a mulher chegou com um perfume caríssimo, e lavou os pés de Jesus. Caríssimo. Qual que foi mais caro? Vocês são masculino, tom, qual é tom que eu uso? Eu uso, mas eu de Parabration, porque ele mesmo, Origination, está com 3 mil, quase 4 mil reais. Tom tabaco. Isso é bom. Se o Parabration já é bom, imagine o Original Ratio, né? Imagine. Então quebra e lava os pés de Jesus. Então Judas pensou, ele só pensou e desperdício. Um perfume caríssimo desse, é assim. O irmão faz uma doação para a igreja. Sabe de nada pulando, né? Vocês têm um cara. Tu vai doar isso aí para a igreja? Tu vai dar isso aí para o teu vizinho? Tu é maluco, cara. Nossa, caríssimo desse do trabalho danado, tu trabalhou com o senhor pra caramba, agora tu vai dar para alguém isso aí, cara? Porque tu não vende isso aí aos pobres? Cara, quem fala isso se preocupa com o pobre? É mentira. Vamos ver se é mentira? Se o nosso papai vai dizer alguma coisa sobre isso? Versículo 5. Porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era o quê? Padrão. Pode acabar com a mensagem agora, né? Está na Bíblia aí? Está na parede aí, isso aí? Tu vai doar isso aí para a igreja, cara? Pô, tu vai doar isso para a igreja? Tu vai fazer isso, cara? Você é burro, cara. Você é burro. Por que tu não divide isso aí com os pobres necessitados? Se você quiser, você me dá que eu vendo. Ó, metade. Sabe por quê? Porque é? Ladrão. Jesus diz, porque é? Ladrão. Porque é ladrão age assim. Ladrão não dá e vai fazer com que os outros não dê também. É ladrão. Eu faço saber, meu problema é teu. Eu faço a minha parte. Agora você que se lasca com Deus. Eu faço a minha parte. Jesus disse: esse cara é ladrão. Ele tinha bolsa. Vamos lá. Isto disse ele não porque eu tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela era lançado. Vai lá. Quebrou. Por que tu não lançou na bolsa? Por que tu não lançou na bolsa? Por que tu não botou lá na bolsa? Por quê? Porque a bolsa está sob o meu controle. Ladrão, bandido. Irmão, não adianta.
você no segredo que ele acha que eu não sei. Toda oferta que cai na bolsa, ele rouba. Se é ladrão, quem direciona a vida dele? A nossa luta é contra a sangue e carne. A nossa luta é contra os Judas. Mas quem direciona a vida de Judas? O diabo. Então é o diabo. E depois da ceia, Jesus falou: aquele que vai me trair está aqui. E ele ainda está metendo a mão no meu prato. Aquele que mete a mão no prato. Demoniado. Fale para nós o que tem que fazer. Ele foi. Ele foi. Vivendo de Jesus. Os miseráveis, eles sempre vão arrumar uma forma de vender alguém por causa dos seus interesses, gananciosos, como assim. Eu vendo até o pai, a mãe, vendo até o capeta, porque ela não. Talvez a mulher chegou no marido e foi. A irmã Mariazinha só dá ela para o bebê. Está doando, ajudando, ninguém está falando do de culto. Viu o testemunho dela? Não, porque eu fiz essa doação, porque eu estou no coração. E aí? Ananias. Aí Ananias também era mulher, estava lá, o João, o Pedro, o Olavo, o Joaquim, doaram lá um pedaço de terra para a igreja, doaram assim, né? Tem os irmãos fazendo as casinhas lá, que estavam sem casa, doaram isso, doaram aquilo. Pô, estão chamando lá um deles direto, falando aqui, apresentando como mulher. A gente tem que fazer uma coisa para a gente também ficar em evidência ali na igreja, né? Vamos fazer o seguinte, vamos vender aquela terra que nós temos e vamos doar. Tá, vamos sim. Aí anunciaram, né? Botaram na internet. Botaram na internet, rapidinho apareceu um comprador. Aí quando eles pegaram a grana, a mulher, sabia que agora que eu peguei, eu vendo que é muito grana. Só que eu peguei, tem que ser feito, não vai ser tudo, né? A mulher também falou assim, eu também sabia que era tanto. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma parte. Vamos tirar uma parte aqui, enche para nós aqui. Ah, legal, combinado. A gente vai ficar ali na fita, né? A gente vai aparecer na igreja, ó, um casal ali, do outro, o terreno, vai fazer agora uma avenida para os irmãos de situação de rua. Casal ali, aí Pedro, aí vai ter o Serelepe, Ananias. Foi isso aí mesmo que você propôs no teu coração? Porque a Bíblia vai dizer que cada um dá aquilo que propôs do seu. Eu vi isso hoje no culto que eu fui hoje de manhã. Eu faço isso. Eu vi isso hoje lá. Você propôs isso no teu coração? Foi? Não está mentindo para onde não. Tu está mentindo que o Espírito Santo de Deus vai morrer. Morreu. Então, irmãos, a doação tem que ser realmente por liberdade e liberalidade. Pô, Deus fala no coração, cara. Deus fala no coração. Nós somos seres humanos, nós ficamos assim, poxa, mas é o que tudo bem. Mas não tem dúvida que Deus está te incomodando para você ser generoso. Não deixa as vozes, ó, dos miseráveis ladrões, não. Aí vem a mulher agora, meu marido está sentado até no altar. Assim, na hora que ele pegou a festa, eu acho que ele foi consagrado ao ministério. Vou lá, porque agora você é a primeira dama. Aí chega toda a serelepe e aí pegou, galera. Foi isso mesmo que teu marido falou, foi isso mesmo que vocês propuseram no coração para dar a Deus? Foi tudo que ele falou, morre então, aí aos pés daquele que sepultar teu marido, vai dar tu também, porque ele está mentindo o Espírito Santo. E Pedro falou para Ananias, por que deixaste o diabo entrar no teu coração? Então,
Se não é Deus que está nos direcionando, então quem está nos direcionando é o diabo. Viu como caiu com fé?